Olá a todos e muito bem-vindos a mais um Só por Hoje. Tenho o imenso privilégio de estar aqui com o Nuno Salgado, ele é enfermeiro e ele realizou dois estudos incríveis sobre os benefícios da nossa prática de Reiki para enfermeiros. Estes trabalhos eles foram apresentados no Congresso no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como parte de vários estudos realizados aqui em Portugal e que de facto têm todo o impacto e acabam por nos chamar a importância daquilo que Reiki tem no benefício e no bem-estar também daqueles que cuidam de nós. Nuno, quero-te passar a palavra. Fala-nos um bocadinho daquele que é o teu percurso e porque é que tu encontraste Reiki como algo importante, um recurso importante para os enfermeiros. Olá, boa noite, João, e boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer este reconhecimento e sem dúvida que é uma honra para mim receber o prémio Ayashi. Eu não contava de todo, aliás, porque trata-se já de um percurso ligado ao Reiki com alguns anos, mas a fazer investigação, com todas as dificuldades que existem a fazer investigação, quanto mais nesta área. Portanto, de todo não esperava e é uma honra. Quando me falavas na introdução no meu percurso ligado ao Reiki, na verdade o meu percurso ligado ao Reiki tem mais de 30 anos. Primeiro porque, através da minha mãe, também ela é enfermeira, também ela durante muito tempo fez terapias por indicação de um outro profissional de saúde que deveria fazer Reiki, experimentou Reiki e fez, e faço questão de citar os nomes porque acho que é importante este reconhecimento e esta gratidão que sinto por toda a gente, e fez Reiki com a mestre Margarida Henriques, aqui na região centro, mas foi uma coisa que na altura, na verdade, como eu não sabia muito bem explicar o que é que aquilo era, estamos a falar de um pré-adolescente, adolescente, eu via que aquilo realmente fazia efeito na minha mãe. A minha mãe andava muito mais serena, tranquila, muito mais, proporcionava-lhe um grande encontro consigo próprio, mas para mim realmente eu não sabia bem o que é que aquilo era. Ok, tudo bem. Aos poucos fui-me proporcionando alguns encontros com a terapeuta, com a Margarida, e entre os quais um retiro no qual ela fazia parte da organização com a metodologia do Osho, em que a certa altura do campeonato a dinamizadora do retiro, que era uma holandesa, pôs-nos em pares e nós tínhamos que experimentar fazer uma espécie de massagem áurica à outra pessoa. Lá está, com o ceticismo, deixa cá ver o que é que isto é, porque eu não sei. Realmente o que a minha mãe me fazia de vez em quando, que entretanto ela iniciou a ser interessante, mas eu não sabia o que é que aquilo era. Até que toda a gente ficou em paz e eu fiquei sozinho com a terapeuta, digamos assim. E aquilo, qual choque, assim, assim frontal. E foi a experiência mais incrível, das experiências mais incríveis da minha vida, porque eu percebi, ok, agora já sei o que é isto da energia. Eu quero conhecer isto. E se a minha mãe aprendeu o que isto é e realmente tem um encontro com ela própria e com a sua espiritualidade muito maior e maior paz em si, então eu também quero isto. Mas nunca chegava o momento. E fui para o curso de enfermagem e havia uma professora na escola de enfermagem, também professora de saúde mental, que nos ensinava várias técnicas de controle da dor, de controle da ansiedade, de tristeza, técnicas não farmacológicas, massagem. Era uma grande defensora dessas técnicas enquanto intervenções autónomas de um enfermeiro. E, embora ela não achasse que era da linha que o Reiki era interessante, mas ensinava toque terapêutico, que é uma outra especialidade energética, digamos assim, é uma técnica energética, e que tem muito de próximo com o Reiki, talvez a questão filosófica que não tenha por trás. E eu, ok, mais uma vez, isto anda aqui, há de haver um dia, quando eu me tornei enfermeiro.
eu sabia que queria fazer e na altura ainda achava que precisava deste encontro para mim próprio, para me encontrar, para me desenvolver. De todo achava que poderia ter esta honra de tocar nos outros, de influenciar os outros, de ajudar os outros através do Reiki, porque achava eu que precisava eu de me desenvolver a mim próprio. Mas o caminho ia-me puxando sempre para ali. Até que houve um momento em que, por acaso, a falar com um vizinho, também enfermeiro, sem mais nem menos, fala-me sobre Reiki, e eu, calma lá, tu és a última pessoa quem eu achava que me iria falar nisto, eu quero saber com quem é que tu aprendeste, porque eu ando há muito tempo atrás de alguém de confiança para aprender, mas não sei a quem é que hei de recorrer. Foi quando ele me apresentou o Guido, que tinha sido o professor dele. E então, coincidências, nesse mês eu estava-me a iniciar no Reiki, porque proporcionou-se logo na agenda do Guido um curso de nível 1 e assim foi. E foi, pronto, a partir daí foi tudo sempre um caminho de percurso, obviamente, completamente rendido. E como todo aquele que se inicia no Reiki, com uma vontade de mudar o mundo através deste toque de amor, digamos assim, mas acima de tudo eu queria trabalhar em mim, embora obviamente que comecei a tentar convencer toda a gente à minha volta que devia experimentar, porque realmente era incrível o efeito que podia trazer em nós. E mais tarde continuei a fazer o meu percurso com o Guido, até que me cruzei com uma aluna dele em determinadas vertentes do Reiki e professora dele noutras, a Ana Gonçalves. E a Ana Gonçalves empurra-me para fazer o mestrado e tornar-me professor de Reiki. Mais uma vez, volto a dizer, não era o que eu achava que fizesse parte do meu percurso, mas de todo fez sentido. E sem dúvida alguma que faz sentido enquanto enfermeiro, porque eu sou enfermeiro de saúde mental, mas trabalho em oncologia e o Reiki, sem dúvida alguma, que é um instrumento incrível de fortalecimento para todas as adversidades que eu, Nuno, enquanto enfermeiro e enquanto ser humano, enfrento numa relação terapêutica como enfermeiro ou como terapeuta de Reiki, e que faz sentido definitivamente fortalecer-me nesse sentido e proteger-me, e se pensar no meu lado, mas como obviamente se trata de uma partilha, obviamente não posso dissociar que a partir do momento em que nós, como eu costumo dizer, somos Reiki, sentimos Reiki, respiramos porque praticamos, tudo aquilo que fazemos obviamente tem que corresponder a um toque com uma outra sabedoria, com uma outra delicadeza, com uma outra humanitude, e o Reiki completou, sem dúvida alguma, os meus instrumentos que eu tinha como enfermeiro. Faz sentido. Intensifica muito mais as relações. No bom sentido. Sem dúvida alguma que nós conseguimos ajudar mais o outro. Há uma outra clarividência, obviamente, a trabalharmos e a ajudar a guiar o outro em algumas questões de vida que eles têm, e que sem dúvida alguma é aquilo que se calhar seria um trabalho extremamente extenuante pela intensidade que é, algumas situações, algumas histórias de vida, alguns casos concretos com que lido, sem dúvida alguma que torna-se muito mais suave, digamos assim, para nós. E para a outra pessoa e para nós, sem dúvida, muito mais gratificante, porque é o que eu digo, a relação é mais humana, é mais intensa, é diferente. Nunca pensei muito nisto em termos de tradução por palavras, mas é isto, pronto. E faz sem dúvida alguma complementariedade como enfermeiro, até porque voltamos àquilo que eu dizia há bocado. Na década de 70, nos Estados Unidos da América, houve uma professora de enfermagem e uma mestre espiritual que criaram um sistema energético, o toque terapêutico,
Portanto, isso faz parte da nossa matriz. Eles, sem dúvida, perceberam que numa relação enquanto enfermeiro e enquanto cliente, ou um doente, ou uma pessoa simplesmente precisa da nossa ajuda, para não utilizar rótulos, faz sentido. E faz, sem dúvida alguma. Portanto, foi este o meu percurso, tem sido este o meu percurso e sem dúvida alguma que tem sido este o meu desenvolvimento pessoal nesta área. Claro que enquanto enfermeiro, obviamente, e como pessoa que fui desenvolvendo o Reiki, tentado conhecer qual a melhor forma de poder ajudar os outros, com as adversidades de querer convencer o mundo inteiro que isto é uma maravilha, mas que simultaneamente é preciso darmos-lhe um outro cunho de credibilidade, de honestidade, até de profissionalismo e de idoneidade, percebi que aquilo que faz de destrinça também, aquilo que nos distingue a nós praticantes da Reiki de outros, ou de outras técnicas, é precisamente a raiz. E é verdade que nós falamos muito nos pilares do Reiki, quando ensinamos Reiki, mas eu, ao longo do tempo, eu fui percebendo que aquilo que faz a grande diferença na nossa vida e que espelha-nos como seres diferentes e pessoas diferentes e sabemos que tudo isto funciona, é por isso, é se vivermos os princípios, que é a grande missão e que é a grande dificuldade das nossas vidas. É bem verdade. Olha, Nuno, sabes uma coisa? Eu quando vi que um dos teus trabalhos foi o programa Naru, eu fiquei mesmo assim, tipo, bem, isto é um programa espetacular, isto foi um projeto espetacular. Claro, foi numa escala reduzida. Enfim, Portugal é um país pequenino, as condições que nós temos são condições muito, Não, muito... também teve a ver, aquilo, eu posso falar de algumas das adversidades que senti, mas também teve a ver com o tempo em que definitivamente foi aplicado o programa. Pronto. Já que falas nisso, quando eu fui fazer a especialidade de saúde mental, eu já vinha com algum percurso académico e já tinha um mestrado e não era para fazer mais nenhum, embora pudesse avançar e fazer a especialidade e mestrado simultânea em Ciências da Enfermagem. E na altura cruzei-me com duas professoras de enfermagem, na verdade três. Aquela primeira revisão que fiz sobre Reiki com os meus colegas da especialidade de Reiki nos enfermeiros foi com uma professora, mas quem foi minha orientadora foram outras duas. E na altura eu não era para avançar com o mestrado e elas insistiram que deveria avançar e eu falei-lhes que, olha, a minha vida até hoje como enfermeiro tem sido com um investimento em diferentes frentes. Na saúde mental, na oncologia e nas técnicas não farmacológicas e em especial no Reiki. Portanto, eu ando há 20 anos quase a querer fazer a fusão destes currículos, como eu costumo dizer. Portanto, ou eu faço algo que realmente me permita fundir isto, e porque é este o percurso que eu quero seguir e fazer algum investimento académico, até porque acho que nós devemos isso a todos os nossos mestres lá para trás, tentar dar este cunho de maior idoneidade e de maior cientificidade ao Reiki, ou pelo menos à visibilidade que o Reiki tem, ou então não faz sentido, já tenho um mestrado e não estou aqui para colecionar canudos, como se costuma dizer. E ela, não, vamos avançar, você é professora de Reiki, tenho que agradecer muito mais uma vez à professora Isabel e à professora Teresa Barroso da Escola de Enfermagem da Universidade de Coimbra, porque não sendo praticantes da Reiki, quando eu lhes propus, eu quero fazer algo que trabalhe isto, disseram-me, vamos embora. É isso mesmo, é a sua área, é isso que vamos trabalhar. Pronto. Nuno, desculpa interromper-te, eu tenho mesmo que dizer que a proposta do teu programa é uma proposta espetacular,
porque tu foste mesmo buscar uma situação, isto já foi há um bom tempo, não é? Mas tu sim, foste buscar uma situação que ainda hoje acontece e está cada vez pior, não é? Portanto, a transição de um período de estudo para o outro mais exigente, leva a situações muito complicadas na sim, vida dos estudantes, não é? E tu sim. foste mesmo a endereçar isso. Então, quando estava a trabalhar com a professora Isabel e com a professora Teresa Barroso, o que é que eu ia fazer, o que é que podíamos fazer com o Reiki, surge mais uma vez a dificuldade que trabalhar Reiki, canalização energética, poderia ser muito complexo, porque toda a questão das crenças e não crenças, o que é placebo, o que é que não é, alguns dos instrumentos da enfermagem de saúde mental é trabalhar psicoeducação, é trabalhar valores, é trabalhar crenças, é trabalhar desafios que as pessoas sentem nas suas transições de vida e, como eu dizia, uma das coisas que sempre me preocupou muito sobre esta questão do Reiki, quando dou formação de Reiki, eu falo muitas vezes nisto, tem a ver com o que quer que aconteça, só acontece se nós procurarmos, tentarmos viver nos 5 princípios. Ora, os 5 princípios são incríveis do ponto de vista da promoção do bem-estar, do ponto de vista da promoção e proteção da saúde mental, são os princípios do bem-estar, digamos assim, de uma boa saúde mental. Se tivéssemos que selecionar algum princípio, alguma forma de viver bem a vida, sem dúvida alguma, os princípios do Reiki estão lá. E, e quando eu apresentei isto às minhas professoras, elas disseram: é isto que você tem que trabalhar. Isto faz sentido, e faz sentido para os estudantes, porque eu trabalhei com estudantes, o objetivo seria trabalhar com estudantes quando entrassem para a universidade, a transição precisamente da vida do secundário para a vida universitária é uma transição muito complexa, não só do ponto de vista do desenvolvimento neurológico do jovem, porque por várias questões, inclusive legais, não deixa de ser um jovem adolescente tardio, mas toda a sociedade já o considera como um adulto e imputa-lhe as responsabilidades de adultos que ele, na verdade, ainda não está preparado para assumir, não é? E, e do ponto de vista neurológico existe, e de desenvolvimento humano ainda existe muita coisa a acontecer, quer num homem, quer numa mulher, e portanto é uma fase muito linda da vida de um estudante universitário, mas é uma fase muito complexa. Muitos deles vêm de outros pontos do país, vêm completamente sozinhos, perdem colegas para ir para outras universidades, mesmo na mesma cidade, alguns vão para uma ponta, os outros vão para outra ponta, portanto, acontece muita coisa do ponto de vista deste desafio da transição para a vida universitária. E que faz com que o estudante universitário tenha um maior risco de desenvolvimento de algum problema de saúde mental, pronto. Ou até desenvolvimento mesmo de doença mental. Então começámos a trabalhar e a pensar que os princípios da Reiki poderiam ser utilizados precisamente como protetores da saúde mental destes jovens. E nada melhor do que agarrar nisso e experimentar utilizar as técnicas meditativas do Reiki. Porque não? São muito parecidas com algumas técnicas de mindfulness, esse sim, subejamente estudado em várias situações, em várias amostras, em várias populações. É, é, é indiscutível o efeito que o mindfulness pode trazer em termos de proteção da saúde mental, não é? E até de atuação, já quando existe algum problema. Mas, mais uma vez, nós que estamos preocupados em usar a ciência também para ajudar o Reiki, digamos assim, e há um trabalho incrível da Natalie Dreyer, da Anna Baldwin e de outros, mas a preocupação tem sido sempre centrada na questão da canalização de energia e a raiz acho que não está aí, acho que está nos princípios. E então tentei criar um programa em que fosse uma mistura de psicoeducação, portanto, agarrar num dos princípios do Reiki e trabalhá-lo consoante
tematicamente, consoante os desafios que o estudante universitário vai vivendo nesta fase da vida deles, e, e dar-lhe uma técnica meditativa de Reiki com alguma visualização de imagens e de algumas das nossas técnicas, outras fui construindo, outras fui buscando outras meditações, e o que eu fiz foi pensá-los na vida deles, nesta fase da vida deles, em cada sessão, à luz de cada princípio do Reiki e das dificuldades que eles podiam ir vivendo, e dava-lhes sempre, no final da sessão, fazíamos uma experiência meditativa e dava-lhes uma gravação para que eles, durante uma semana, experimentassem fossem fazendo essa técnica meditativa todos os dias, ou na medida do possível, pelo menos uma vez por dia era o excelente. E depois avaliámos qual era o efeito que isso teve na sua promoção de bem-estar e também em termos de proteção na diminuição de sintomatologia de stress, de ansiedade e depressão. Pronto. E tive muita dificuldade, porque de 400 alunos que foram convidados nesse ano, acabei por ficar com 22 e só 12 é que completaram o programa. Portanto, de 400 e poucos alunos, 12 frequentaram o programa até ao fim. E foi uma experiência incrível, porque, esquecendo a questão do impacto da amostra, do tamanho da amostra, é verdade que isto foi realizado na fase final do ano, devia de ter sido utilizado precisamente quando o estudante entra na universidade, porque é nessa altura que está exposto a todas aquelas dificuldades que eu disse. Portanto, mas foi quando foi possível. Não, de qualquer forma, o trabalho que tu fizeste, Nuno, E o foi trabalho, sim, verdadeiramente extraordinário. e o trabalho trouxe muito, independentemente do que está em termos estatísticos expresso, porque houve mudança, definitivamente. O testemunho que ia havendo diariamente diariamente, alguns sim, com o estudo que eu ia falando com alguma frequência, mas semanalmente com os estudantes, e que ainda hoje falo com um ou outro, realmente foi muito interessante, porque eles próprios diziam-me, olha, eu agora, eu nos dias no dia anterior à reunião do estágio que eles estavam a fazer, momentos antes de eu começar a fazer, ir ter uma reunião com o professor, eu fazia aquela respiração que você me ensinou, o Joshiko Kyoho, e não é que aquilo acalmava-me mesmo, eu ia muito mais confiante falar com o professor. Boa, era o que se pretendia. Portanto, independentemente da questão estatística ou do momento em que aconteceu, foi muito interessante porque realmente houve uma... Houve um testemunho muito importante. E mais tarde, esse não foi trabalhado em termos de... Tenho os dados, mas não foi trabalhado em termos de publicação. Acabei por fazer exatamente uma adaptação deste programa a estudantes que estavam a terminar a licenciatura, porque mais uma vez, uma das minhas orientadoras era regente de uma cadeira, tinha umas horas de seminário e achou que aquela fase final do ano, com toda a expectativa de poder ir trabalhar, com todas as expectativas e lidar com a fase final de trabalhos e do último ensino clínico, que é o estruturante, é o profissionalizante, achou que eu devia trabalhar aquilo à luz do que é não a entrada para o ensino superior, mas é o lançamento para a vida profissional. E voltei a repetir, digamos assim, adaptado ao programa e mais uma vez foi uma experiência muito interessante. E com um resultado muito interessantes, porque lá está, a raiz de tudo é viver os 5 princípios. A verdade é viver os 5 princípios. E eles perceberam isso. Eles perceberam quanto isto é transformador, ainda sejamos nós praticantes de Reiki ou não. Olha, Nuno, eu gostaria muito de te lançar 2 desafios. O primeiro é que, de alguma forma, tu possas continuar esse programa, pronto, e daquilo que seja a nossa capacidade, temos todo o gosto em ajudar, porque verdadeiramente eu vejo que é algo muito meritório e muito importante. E repara, lá está, como tu estavas a dizer, tu foste pegar aquilo que é a filosofia de vida, a prática meditativa, coisas que não são muito observadas
e nem por vezes são tidas em consideração e são a base da nossa prática. E por outro lado, até porque não tu criares mesmo uma espécie de um guia para os enfermeiros, não é? Em relação àquilo que é a prática de Reiki, uma espécie de manual de sobrevivência, como é que eles podem usar técnicas, enfim, tão simples que os poderão ajudar nestas fases de transição e não só, não é? Portanto, Neste momento estou com um outro projeto, esse sim é um desafio maior, porque também não sei estar parado, e estou a fazer um projeto de doutoramento neste momento, em que o objetivo é diferente. uhum, Mais uma vez, como eu te estava a dizer há bocado, eu estou a procurar unir pontas soltas. E estou a voltar à minha área, à oncologia. Então estou a fazer uma fase ainda muito inicial, muito insípida, mas o meu objetivo é criar um programa de promoção do bem-estar socioemocional para cuidadores informais de pessoas com doença oncológica em contexto de cuidados paliativos domiciliários e integrar mais uma vez esta visão do Reiki. Não será, como eu dizia, eu acho que a Academia Portuguesa, embora já vai acontecendo alguma coisa, mas ainda não está muito preparada para trabalhar o Reiki do ponto de vista mais habitual da canalização de energia. Mas existem outras ferramentas que nós sabemos que trabalham a questão energética, e nomeadamente as técnicas da respiração e de visualização e as técnicas meditativas. Portanto, mais uma vez vou voltar a agarrar nestas questões e nos princípios do Reiki e quero trabalhá-los para construir isto, pronto. E tive a sorte de encontrar, obviamente, as minhas orientadoras de mestrado, uma delas seguiu, a outra como se reformou não, mas mais uma vez volto a agradecer-lhe imensamente, porque para quem não é praticante da Reiki, tem avançado de cabeça comigo nisto. Encontramos no percurso mais duas pessoas incríveis que quiseram fazer parte da nossa orientação. Uma delas também foi enfermeira e em contexto de oncologia e de outra escola do país, da Escola do Porto, a professora Patrícia Coelho, e que disse logo que sim, quando lhe apresentei o tema, e a professora Luciana Kalink, da Universidade do Paraná, que já também tem alguns trabalhos publicados nesta área, ligado ao Reiki e a outras técnicas não farmacológicas. E eu agradeço imenso o teu desafio, os teus dois desafios, e vou pensar neles com muito carinho, porque fazem sentido, sem dúvida alguma. Mas neste momento o programa Nauru está em stand-by até que, pronto, que se a escola, se a escola, aquilo foi um exercício de contexto académico, mas se a escola achar que faz sentido integrarmos isto como algum programa de proteção da saúde mental dos estudantes da enfermagem, obviamente que volto a recuperar o programa Nauru com todo o gosto, até porque ainda tenho, como eu disse, vamos trabalhando em contextos diferentes, mas vamos trabalhando e aperfeiçoando. Mas neste momento estou neste desafio maior, há de ser um outro Nauru, mas que faz sentido, porque cuidar do outro é muito complexo, é muito intenso e acho que os cuidadores das pessoas que têm uma doença tão complexa quanto é a doença oncológica e, sobretudo, no contexto de cuidados paliativos domiciliares, precisam de muita ajuda e, na verdade, não existe. Portanto, acho que vai ser um desafio bonito e interessante. muito bem. Nuno, olha, verdadeiramente grato por aquilo que é o teu trabalho. Também o meu profundo agradecimento à tua mãe, ao Guido, à Ana, às tuas orientadoras, não é? Toda a gente que tem estado a colaborar contigo, porque realmente é tão bonito ver esse trabalho que na verdade é quase invisível, não é? Quase ninguém sabe que ele existe e é tão importante, não é? E isto não é uma questão de egos, é uma questão de mostrar aquilo que é bom, não é? E o teu trabalho é bom. Por isso, olha, muito obrigado mesmo por aquilo que tu fazes, Nuno, que tenhas sempre muita força e que agora este doutoramento seja espetacular, que eu acredito que sim. E queria apenas neste momento final que tu deixasse algumas palavras
para aqueles que nos estão a escutar, enfim, os teus votos para todos aqueles que nos escutam. Olha, é muito clichê dizer o que eu vou dizer, mas nunca deixem de perseguir os vossos sonhos, porque a falar no meu percurso são 20 anos. Sim, muito escondido, é verdade, e muito escondidos, mas são 20 anos de muito amadurecimento interno e há muito ainda para trabalhar internamente. Mas são 20 anos que eu não, ligados ao Reiki, que eu não achava que fizesse sentido, no sentido de dedicação ao outro. E quando me apercebi que era esse também o meu caminho, são 20 anos que têm sido trabalhosos, têm sido complexos, mas obviamente, né, com todas as dificuldades que sabemos que existem em Portugal para unir este lado da ciência com o Reiki, mas tem sido muito bom e muito bonito. E tenho tido a benção de ter as pessoas certas que vão surgindo no meu caminho. Portanto, se há alguém que seja profissional de saúde, ou mesmo que não sendo, mas que acha que faz sentido haver este trabalho de dedicação ao outro, sem dúvida alguma que avancem e que não desistam, não esmoreçam, porque o caminho é lindo, sem dúvida alguma. E só é possível vivendo os princípios. É grande dor de cabeça, mas é a grande abertura de coração, não é? E que é incrível. É isso mesmo, Nuno, um imenso obrigado. Obrigado. Por todo o teu trabalho, por, enfim, tudo aquilo que tu estás a trazer. E lá está, eu não acredito mesmo em pequena escala, acredito sim é que tu levaste algo que foi muito bom às pessoas que puderam experimentar tudo aquilo que tu tiveste para oferecer. Portanto, que possas sempre continuar e muita força em cada caminho. Então, também a todos que nos estão a escutar, um muito obrigado a vocês e que Reiki, de alguma forma, possa continuar também no vosso caminho, não é? Parabéns por esta ponte entre ciência e aquilo que é a nossa prática de Reiki. Muito obrigado. Obrigado.